Bem-vindos ao programa Voz do Claustro, do canal do Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Olá, eu sou a irmã Martina e esse é mais um encontro da nossa série sobre doutrina social da Igreja. No encontro passado, nós falávamos sobre o princípio, fundamental da liberdade individual, que é um reflexo, da criação de Deus, é uma das coisas que nos mostra mais fortemente que nós somos exatamente imagem e semelhança de Deus. E como tudo que é verdadeiro, os vários aspectos, como em tudo que é verdadeiro, os vários aspectos se complementam. Uma das características do erro, a gente percebe isso na nossa vida, é que o erro é sempre contraditório. A verdade, o bem, sempre apresenta várias facetas que, no entanto, se complementam e concordam umas com as outras. E o princípio, portanto, sobre o qual eu gostaria de falar hoje, tem muito a ver com isso, com a liberdade, a dignidade humana, enfim, que nós já mencionamos. O nome clássico, o termo clássico usado para esse princípio é o direito à propriedade privada. No entanto, esse termo hoje foi tão manipulado e corrompido pela ideologia de esquerda, sobretudo, que é quase impossível falar dele imparcialmente. Quando a gente fala hoje sobre o direito de propriedade privada, automaticamente se entende que nós estamos falando de pessoas riquíssimas que têm, por exemplo, muitas terras e que não repartem essas terras com os outros ou não fazem essas terras produtivas. As pessoas, enfim, em volta dessa propriedade, passam fome, são exploradas e, no entanto, como essas pessoas têm direito à propriedade privada, a rigor não se poderia fazer nada com elas. Obviamente que não é isso que a Igreja está falando, que não é isso que a teologia cristã está falando, nem poderia ser. Por outro lado, a solução marxista, a solução violenta para esses problemas é sempre que essas pessoas, então, devem ser expoliadas das suas terras, e, inclusive, a gente sabe que isso ocorreu muito e ocorre até hoje, em países de regime comunista. Essas pessoas são muitas vezes presas ou, inclusive, mortas. Enfim, a solução seria a solução violenta. Se entra na terra dessas pessoas, violentamente toma-se posse da terra em nome do governo, se o governo é comunista ou de algum movimento, a gente tem isso no Brasil, e se faz tudo possível para se forçar violentamente, o proprietário dessas terras a entregá-las. Geralmente isso é feito de uma forma tão desorganizada, tão caótica e tão anárquica que o resultado, a emenda é pior que o soneto, como a gente diz no dito antigo. Ora, a posição da Igreja é, como a gente sempre tem visto, a posição do meio, a posição da virtude, nem um extremo, nem o outro. Obviamente que a violência é errada e há um direito, sim, de cada um de nós. Aqui não está se falando da pessoa rica ou não rica, está se falando do direito de cada indivíduo, Por mais pobre que seja, mesmo o prisioneiro tem direito, pela sua dignidade, pela sua liberdade pessoais, a ter coisas dele, desde que essas coisas sejam legítimas e justas. E sobre esse direito, a rigor, nem o Estado deveria ter poder, a não ser em casos em que essas coisas sejam, então, um crime, injustas, corruptas, etc. Por outro lado, uma pessoa riquíssima que tem terras ou tem, enfim, posses e usa mal dessas posses e é ou indiferente ou, pior ainda, explora a pobreza alheia, claro que essa pessoa não deve ser permitida de continuar nessa situação, justamente porque essa situação é ilegítima, é injusta. Para isso, há mecanismos, sim, do Estado moderno, mecanismos, por exemplo, como a cobrança de impostos, mecanismos, enfim, da justiça, para se cercear essa exploração que essa pessoa exerce, para de alguma forma se chegar a uma situação mais justa, que é o que acontece em países de primeiro mundo, onde a liberdade e a dignidade humana de fato são mais respeitadas, embora cada vez menos hoje em dia, infelizmente. Mas não há, eu vejo aqui, por exemplo, na Alemanha, não há o caso dos latifúndios enormes como a gente tem em países subdesenvolvidos. Ora, que outro termo seria então mais apropriado para a gente explicar esse princípio? Eu vou usar um termo que a rigor parece inicialmente não tem nada a ver com isso, que é o termo patriotismo. O que tem patriotismo a ver com direito à propriedade privada?
A rigor, ambos esses fenômenos, ambos esses princípios vêm de um princípio teológico mais profundo, que é o mesmo para os dois, que é o princípio teológico que se chama classicamente o amor, o bom amor de si mesmo. Hoje a psicologia moderna chama isso de autoestima. Todos nós sabemos, por experiência própria, que a autoestima, ou esse bom amor de si mesmo, não só é importante, ou enfim, né, deve ser cultivada, senão que é essencial para a vida saudável, para a vida psicológica, individual, pessoal saudável. Os problemas de autoestima levam sempre não só a uma, enfim, né, doença, inclusive às vezes individual da pessoa, mas sim a impossibilidade dessa pessoa, inclusive, de ajudar os outros. Né? Uma pessoa que não tem autoestima, ela geralmente também não tem estima pelos outros. E aí a gente vê como todo o nosso, enfim, né, esforço humano, que é legítimo, é autêntico, mas na verdade não deve nunca se autoproclamar assim, né, o descobridor de todas as coisas, como todo o nosso esforço humano, na verdade já é previsto, né, obviamente, por Deus que nos criou. E a gente volta ao Evangelho e vê o mandamento tão repetido por Nosso Senhor, né, ama o próximo como a ti mesmo. Esse é o fundamento teológico de todas essas questões, enfim, inclusive questões sociais, que tem a ver, né, com o que a gente hoje chama de autoestima. O próximo a gente deve amar como a nós mesmos. O que quer dizer isso? Que, em primeiro lugar, a gente tem que amar a gente mesmo, senão a gente não pode amar o próximo. Que a gente tem que fazer pelo próximo aquilo que a gente gostaria que fosse feito com nós mesmos. Que a gente, enfim, né, esses dois amores são bons, são legítimos, são autênticos, são necessários para a nossa salvação e são, de certa forma, equilibrados. O mandamento não é esquece de você mesmo completamente a fim, né, de dedicar a sua vida pelos outros. Isso pode ser feito, e os santos são exemplos disso, mas não no sentido da falta de autoestima, não no sentido de uma doença psicológica pessoal, né? Esse é uma das grandes falácias que se menciona sempre na história dos santos, como se eles fossem pessoas extremamente, né, psicologicamente adoentadas, que não tivessem nenhuma autoestima. Isso é impossível, isso não pode ser assim. Ao contrário, quando a gente lê a vida dos santos realmente em bons livros, ou lê o que eles mesmos escrevem, que é o melhor de tudo, a gente vê que são pessoas extremamente saudáveis psicologicamente, sabem, por exemplo, rir, têm bom humor, né? Buscam na sua vida, obviamente, também a felicidade, também aquilo que é bom para eles, não no sentido do egoísmo. E aí a gente vem para justamente a explicação desses termos, né? O bom amor de si mesmo é o contrário do egoísmo. Qual é a diferença entre isso que se chama a autoestima, o bom amor de si mesmo, que é, no fundo, né, a autoestima vista numa perspectiva teológica mais profunda, e o que se chama egoísmo, o amor próprio? A diferença é justamente a de que o bom amor de si mesmo não isola os outros, não se opõe aos outros, não é agressivo contra os outros. O bom amor de si mesmo, ao contrário do egoísmo, não quer para si em detrimento dos outros, quer para si junto com os outros. Da mesma forma que eu busco a felicidade, também não só permito, como na medida do possível, ajudo os outros a buscarem a sua felicidade. Da mesma forma que eu tenho uma propriedade privada, legítima, que foi, enfim, né, conseguida com o esforço, por exemplo, dos meus pais, dos meus avós, ou com o meu próprio esforço, do meu trabalho, e da mesma forma que eu tenho o direito de defender isso, eu também tenho o dever de, na medida do possível, velar para que os outros também tenham acesso a uma propriedade privada, para que os outros possam também ter uma vida digna, para que os outros possam também buscar, por exemplo, um melhor salário, um melhor emprego. Essa é a grande diferença. O egoísta vive para si mesmo, e a gente sabe isso e fala isso no dia a dia, né? A pessoa que tem uma boa autoestima, ou mais ainda, uma autoestima que é ancorada na teologia, na fé em Deus, não vive para si mesmo, vive para nós todos. Também para mim, mas para mim junto com os outros. Não contra os outros, mas junto com os outros. Da mesma forma, né, que eu
Preciso, por exemplo, de momentos de descanso, preciso, por exemplo, de não viver constantemente, né, sob pressão. Os outros também precisam disso. Da mesma forma que eu preciso de um salário justo ou de uma casa, os outros também precisam disso. E assim por diante, isso se refere a todos os pontos da vida humana. Por outro lado, o egoísmo, como todo pecado, é sempre uma ilusão, é sempre uma mentira. Nós, quando somos egoístas, a gente tem a impressão de que a gente está fazendo bem a gente mesmo. Quando a gente quer tudo para si, quando a gente, né, não tem mais disciplina, quando a gente, enfim, né, à custa dos outros, se apossa dos bens que a gente acha que são os melhores para a gente parece estar fazendo bem a gente mesmo, no fundo está fazendo mal. O egoísta tem sempre um fim triste, o egoísta no fim fica sozinho. O egoísta não consegue, inclusive, aquilo que ele queria, porque é impossível conseguir aquilo que ele queria. Mal ou bem, as outras pessoas se rebelam contra ele. O egoísta, a rigor, os bens que ele busca são bens materiais, supérfluos, não são os bens que realmente fazem a nossa vida feliz. Por outro lado, quando a gente tem esse bom amor de nós mesmos, a gente primeiro está louvando a Deus, porque é Deus quem nos deu as coisas boas, quem nos criou, quem nos fez como nós somos, portanto é um agradecimento a Deus também amar a nós mesmos, e a gente sabe distinguir, por isso que a fé é tão importante, e só falar de autoestima às vezes, né, leva a gente a enganos, mas a gente tem que fundamentar isso teologicamente. Por que a gente deve amar a nós mesmos? Porque foi Deus quem nos criou, porque nós somos queridos por Deus, porque Deus quis que nós existamos e por isso, né, nos dá também uma vocação de vida eterna. Portanto, esse bom amor de nós mesmos leva a gente a procurar as coisas boas para a gente mesmo. E a gente entende logo que para conseguir coisas boas é preciso, por exemplo, disciplina, é preciso renúncia própria, é preciso, né, o que se chama mortificação, ou seja, né, não fazer tudo o que eu quero na hora que eu quero. É preciso justamente não ser egoísta. Né? A pessoa que realmente busca a felicidade de uma forma séria, ela é uma pessoa que tem prudência, que tem temperança, que tem justiça, ela é uma pessoa que sabe justamente servir os outros, ela é uma pessoa que sabe muitas vezes, né, se pôr em segundo lugar. Esse equilíbrio, essa boa medida do bom amor de si mesmo, junto com o amor do próximo, é só isso que a rigor traz felicidade para a gente, mesmo no sofrimento, mesmo nas circunstâncias difíceis da vida, pelas quais nós todos passamos, o egoísta também, né? Mas a gente não fica nelas, a gente sabe se sobrepor a essas circunstâncias pela graça de Deus e pelo amor bom de nós mesmos e do outro. Como é que isso se reflete na questão social? No fundo, o que a igreja nos diz é que as relações sociais são sempre um reflexo das relações pessoais. A gente faz em sociedade, a rigor, aquilo que a gente faz na nossa vida íntima. Por isso que a família é tão importante para a formação social, né? A estabilidade familiar, a educação familiar, a pessoa que aprendeu de pequena com os pais, né, a não ser egoísta, a repartir com os outros, mas por outro lado a procurar também com liberdade e dignidade, né, a sua própria vida, a sua vocação, essa pessoa leva isso para o resto da vida nas suas relações sociais. Inclusive, se essa pessoa vier a ser, né, um grande político, vai levar isso também para a política, às vezes internacional. A relação entre os povos, a rigor, por mais que haja aqui também, né, fatores técnicos, econômicos, mas no fundo a gente vê na história tão claramente que essas relações são sempre um reflexo da moralidade pessoal, enfim, né, das pessoas que compõem ali um governo, uma nação, um país, etc. E daí a gente chegar nesses dois termos que eu estava falando no começo do encontro. Quando a gente fala de propriedade privada, por exemplo, a gente está se referindo àquelas coisas, seja dinheiro, terras, enfim, ou coisas mínimas, né? A pessoa pobre que tem pelo menos a sua roupa ali, que nós temos justamente, autenticamente, porque nós, pelo nosso próprio esforço, bom amor de si mesmo, né, ou preservamos isso que foi dado para a gente pelos nossos pais, ou seja, quem for, ou lutamos para conseguir isso. É a história de tantos de nós, né? Começamos a vida às vezes mais pobres, mas pelo nosso esforço, pela nossa honestidade, pelo nosso trabalho, chegamos a uma posição social melhor na vida. Isso é autêntico, isso é legítimo,
Isso é uma coisa, né, completamente sã, mas não parar aí. E aí é o problema, né? O Papa João Paulo II nos lembrava sempre: a liberdade implica automaticamente na responsabilidade. Se eu não sou livre, então eu também não sou responsável. Mas se eu sou livre, aquilo que eu faço é minha responsabilidade. E da mesma forma que eu, pelo meu esforço, pela minha liberdade, enfim, né, consegui certos bens, a minha responsabilidade indica que esses bens não podem ficar ali, enfim, né, apodrecendo, inclusive, porque essa é a consequência, ou enfim, isolados em mim mesma. Eu tenho que, de alguma forma, compartilhar, não quer dizer me desfazer dele, mas compartilhar, na medida do possível, esses bens com as outras pessoas. Então, sim, a gente tem direito à propriedade privada, claro, não preciso necessariamente me desfazer de todas as minhas coisas, né? Outra coisa é que, por vocação, uma pessoa, por exemplo, no mosteiro, sim, há circunstâncias da vida, mas sempre na liberdade, sempre livremente, né? Ninguém pode me forçar a fazer isso. Mas, da mesma forma que eu não posso ser forçado, eu, por mim mesma, livremente e responsavelmente, tenho que pôr esses bens também, na medida do possível, à disposição dos outros. Daí ser um escândalo, obviamente, uma pessoa que tem muitas terras e à sua volta as pessoas estão passando fome. Sim, obviamente que há o direito dos outros, se o governo é bom e justo, o governo deve, inclusive, interferir nisso de uma forma justa, não violenta, para que essa pessoa que está fazendo esse tipo de atitude, esse tipo de ação, geralmente está ligada à corrupção, né, ao poder, à violência, seja de alguma forma cerceado nessa sua ação e seja obrigado por impostos, pelo que seja, a, de alguma forma, abrir também as suas posses ao bem dos demais. Quer dizer que ela tem que perder as posses todas. Mas se a gente tem posses que ficam conosco mesmos, que tem a ver, então, né, com o nosso egoísmo, então realmente a gente já não tem mais direito àquelas posses inteiramente. A gente vê isso, né, uma pessoa que está, enfim, né, todo mundo está passando fome, a pessoa está ali comendo e comendo, gastando um dinheiro enorme, é claro que é uma coisa errada, é claro que de alguma forma essa pessoa está quebrando, infringindo o direito dos outros, não precisa ela passar fome, mas de alguma forma é obrigação social nossa velar, né, para que haja um mínimo de justiça comum. Isso aqui é o mandamento: ama o teu próximo como a ti mesmo. Sim, busca o que você pode fazer por você mesmo, mas automaticamente faz pelo outro aquilo que você pode fazer também. Tem tantos exemplos disso, eu acho, na cultura brasileira, né? Eu acho que isso é uma das grandes coisas, enfim, aspectos tão bonitos da cultura brasileira. A gente geralmente não é egoísta nesse sentido, né? A gente reparte as coisas e isso faz a vida muitas vezes possível dentro das dificuldades que a gente vive. Ora, o outro termo que eu mencionei, o patriotismo, na verdade é um outro aspecto disso mesmo, né? Se fala muito do patriotismo e do nacionalismo. Hoje em dia o nacionalismo ele está sempre voltando, né, às questões políticas e sociais. O nacionalismo seria exatamente uma repetição do egoísmo. O nacionalista é aquele que ama a sua terra, o seu país, o seu governo, o seu partido e exclui os outros. Ele só pensa para si. Ele só quer o bem do seu povo. Na verdade, não é nem do povo, geralmente, né? Daquela elite ou daquele grupo ao qual ele pertence. A gente pensa no nacionalismo alemão, por exemplo, nazista, né? Em outros nacionalistas também. O resto do mundo não interessa. Existe um nacionalismo americano, por exemplo, né? Diferente, porque não é agressivo no sentido de guerras, mas sim no sentido, às vezes, muito egoísta, né? O que interessa é o que nós temos, o que interessa é a nossa cultura, o que interessa, enfim, né, o nosso modo de vida, a nossa riqueza, o nosso bem-estar. E se para isso a gente tem que explorar os outros, ou se para isso, enfim, né, a gente ignora os outros, enfim, isso não tem mal nenhum, né? Isso é apenas um aspecto da situação. Isso é um reflexo, obviamente, do egoísmo, né? Do egoísmo pessoal. A pessoa geralmente é egoísta, chega, num ponto de vista social, ao nacionalismo. E, como todo egoísmo, esse nacionalismo também é, a rigor, não inteligente. Vamos, de novo, olhar o caso da Alemanha nazista, talvez seja o maior exemplo de nacionalismo do século XX. Olha como acabou a história, né? O nacionalista acaba ficando cego, ele acaba
inclusive matando a si mesmo, né? Os alemães, a rigor, mataram os próprios alemães, principalmente as pessoas, né, mais inteligentes, mais capazes, mais cientificamente, por exemplo, preparadas, porque o nacionalismo acaba ficando tão pequeno, tão egoísta, que ele enfim, né, não pode de forma nenhuma abrir-se ou suportar pessoas que sejam contra eles. Então todo nacionalismo está sempre fadado ao mal do próprio país. O patriotismo, por outro lado, nos diz São Tomás de Aquino, é uma virtude. O nacionalismo é um vício, o patriotismo é uma virtude. O patriotismo é o bom amor da nossa pátria, da nossa terra, da nossa cultura, da nossa gente, da nossa história, da nossa tradição, mas um amor bom no sentido de fazer realmente o bem, procurar aquelas coisas que realmente são boas, que realmente vão levar ao progresso do nosso povo. Parte disso é, obviamente, a capacidade de ver os próprios defeitos, assim como o bom amor de nós mesmos não nos cega para os nossos defeitos, ao contrário, faz parte do bom amor de mim mesma eu ver e corrigir os meus defeitos, porque é isso que me faz bem. Quando a gente vai se confessar, no fundo, a gente está fazendo bem a nós mesmos, não é a Deus nem ao Padre, na é verdade. Então, a visão realista de quais são os nossos erros, quais são os nossos defeitos, é um bem para nós mesmos. Isso se reflete também no caso do povo, da cultura, da história, não é verdade? Sem deixar de amar o nosso povo, a nossa cultura, vamos ver os defeitos que nós temos para corrigi-los. E vamos levar o nosso povo adiante, vamos fazer tudo o que a gente pode, né? Por ele, por essa terra onde a gente nasceu, enfim, pela nossa gente, num sentido bom e sem absolutamente nos isolarmos dos outros. Ao contrário, na medida do possível, fazendo também o bem para que os outros também, nas suas terras, nos seus países, cheguem a esses bens que nós desejamos. E só assim se faz a paz internacional. Por isso eu queria dar exemplo desse patriotismo, enfim, né, desse bom amor de si mesmo, como exemplo, um grande político italiano, tem processo inclusive de canonização já aberto, é venerável, chamava-se Alcide, ou em italiano Alcide de Gasperi. De Gasperi nasceu no começo do século XX, não, no fim do século XIX, no norte da Itália, uma região que na época pertencia ao Império Austro-Húngaro, embora fosse italiana, então de pequeno ele já vive nessa enfim, né, situação difícil de que ele é italiano, família italiana, nome italiano, tradição italiana, mas vive sob o domínio de um governo, né, estrangeiro. E ele, família modesta, inclusive ele estudou, chegou a se fazer doutor, se doutorar, mas sempre com muita dificuldade, passou fome na época de estudante, mas sempre com essa visão muito clara, muito alta, né, muito correta do que é patriotismo, do que é nacionalismo, numa época que a Europa estava se afundando nos nacionalismos, né? Em 1919, 20, ele fez parte da fundação do Partido Popular na Itália, que é um partido de grande tradição cristã, inclusive. Por causa disso, ele foi, claro, perseguido e preso pelos fascistas que logo tomaram o poder na Itália, no período entre guerras, né? Benito Mussolini teve 1 ano na prisão e, enfim, quando escapou, já a Itália estava completamente fascista, ele se refugiou, então, inclusive foi trabalhar na Biblioteca Vaticana durante bastante tempo, se casou tarde na vida, teve 4 filhas, a mais velha é política, inclusive, na Itália até hoje. E o tempo da guerra, claro, é um tempo, né, enfim, o que eles puderam fazer de resistência, fizeram, mas não adianta ali formar partidos, porque isso é uma situação impossível. Mas ainda antes do fim da guerra, 1943, quando as coisas já pareciam, né, que a guerra realmente ia acabar, ele e alguns outros fundaram o famoso Partido da Democracia Cristã na Itália. E foi esse partido, liderado por ele, que depois da guerra conseguiu, de certa forma, salvar a Itália. E ele é uma figura da história política italiana, de novo, não importa muito, né, de que partido você seja, ele é uma figura tão acima dessa briga partidária, que é, enfim, respeitada, embora, claro, criticada pelos comunistas, etc., mas pessoalmente muito respeitada. Ele fez, por exemplo,
conseguiu, né, liderar o plebiscito de uma forma completamente democrática, transformando a Itália numa república. Até então a Itália tinha sido um reino, tinha tido enormes dificuldades por causa disso. Uma pessoa, ele, né, profundamente republicana, democrática. Ele foi eleito 4 vezes primeiro-ministro da Itália, democraticamente. Teve muita dificuldade com os comunistas, porque a Itália, depois da guerra, ficou dividida, né, entre comunistas, aliados. Os alemães fascistas, nazistas, enfim, já tinham se retirado dali, mas tinha gente que tinha contribuído com eles, colaborado. A Itália estava praticamente, né, moralmente, completamente dividida depois da guerra. E a figura desse homem, um homem modesto, profundamente piedoso, mas piedoso num sentido autêntico, forte, né? Que vai liderar a Itália, inclusive com muita humildade, era uma pessoa extremamente humilde, nesse tempo, né, no fim da guerra até 1953. Ele morre ainda cedo, com 70 e poucos anos, infelizmente, mas ele consegue fazer com que a Itália não seja comunista, com que a Itália repudie o seu passado fascista e com que a Itália, mal ou bem, né, se torne uma república democrática, com todos os seus problemas que a gente conhece bem. A política italiana é terrivelmente difícil, aí entra a máfia, enfim, né, outras questões, mas ele é uma figura assim, inclusive pela sua bondade, pela sua honestidade. Quando ele morreu, por exemplo, a família não tinha dinheiro para pagar um enterro, que fosse um enterro, né, enfim, público, só um enterro ali. O Estado italiano pagou então, e o caixão dele veio lá da sua casa no norte da Itália, numa fazendinha que eles tinham lá, numa, enfim, terra, não é fazenda, né, uma chácarazinha, a gente diria, até Roma, e as estações de trem, o caminho totalmente lotado de pessoas, né. Ele era, assim, não só respeitado, mas realmente amado pelo povo italiano. Quem nunca leu as historinhas ou viu o filme do Dom Camillo, por exemplo, Giovanni Guareschi é o autor, vale a pena os livrinhos das historinhas do Dom Camillo, que é bem essa época, e o De Gasperi é sempre mencionado, né? Era uma pessoa de uma bondade, de uma correção e de um valor, de uma coragem. Inclusive morreu assim no meio da luta, vamos dizer assim, né? Sofreu muito, mas conseguiu, pelo seu enorme patriotismo, não só fazer com que a Itália de alguma forma se recuperasse dessa tragédia que a Itália tinha vivido na Segunda Guerra Mundial, inclusive uma tragédia interna, né, muito dividida, como que a Itália fosse um dos países que começasse o que hoje se chama União Europeia, ou seja, as boas relações com a França, as boas relações com a Alemanha, já não nazista, né, as boas relações com a Inglaterra, enfim, ele realmente vai, por causa do seu patriotismo, justamente cultivar pela primeira vez na história da Itália essas relações realmente sólidas e boas com outros países, o que tinha sido antes impossibilitado pelo nacionalismo italiano. Vale a pena, quem tiver interesse, né, olhar na internet alguma coisa sobre o Alcide De Gasperi. Infelizmente, às vezes a gente acha poucas coisas, porque é um personagem que é tão modesto ele mesmo pessoalmente, né, que geralmente, enfim, só institutos mais específicos publicam muito sobre ele. Agora é o pai da Itália moderna, por causa do seu patriotismo, uma pessoa, enfim, de muita cultura também, mas sobretudo de muita bondade, de muita honestidade, e fica, né, para os italianos até hoje essa imagem assim de um político que é quase desconhecido no meio italiano político, que a Itália tem tantos problemas políticos, né? Mas fica essa figura de alguém que é um ideal realmente de patriotismo, um ideal, enfim, né, de justiça, enfim, as consequências disso são historicamente, né, imensamente importantes, inclusive para a própria União Europeia hoje em dia, que foi quase que fundada em Roma, né, pelo Tratado de Roma, exatamente feito por ele e por outros políticos que a gente vai ver ainda. Um grande abraço, até o próximo encontro. A cruz sagrada seja minha luz.